Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje aqui para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD. Este projeto que você já conhece visa apoiar alunos, professores, superintendentes e pastores da Escola Bíblica Dominical. E aqui, como você sabe, nós temos um material diferenciado da Escola Bíblica Dominical. Nós conseguimos aí abordar a parte teológica e acrescentar algumas questões, algumas reflexões, alguns desafios para a igreja baseado no tema de acordo com o assunto da lição. Então, se você é novato por aqui, já se inscreva, ou se você já é veterano, continue na aula de hoje, dê o seu like, compartilha para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E vamos então à aula de hoje. Hoje nós estudaremos a lição de número 13, que tem como tema a multiforme sabedoria de Deus. O texto bíblico da aula de hoje encontra-se em Efésios e também em 1 Pedro. O propósito, o objetivo da aula de hoje é a gente dar mais uma reforçada, mais uma estudada sobre os dons, porém sobre essa ótica, sobre essa visão que a sua distribuição, o seu uso na igreja, o seu propósito, tudo isso revela a soberania de Deus sobre a igreja. E para nos ajudar no entendimento desse assunto, o autor da lição dividiu em 3 tópicos. Vamos conhecer. Primeiro, os dons espirituais e ministeriais. Segundo, bons dispenseiros dos mistérios divinos. E terceiro, os dons espirituais e o fruto do Espírito. A primeira parte do nosso estudo bíblico é a introdução, e é nela que o autor aborda mais ou menos o caminho que vai ser percorrido no estudo bíblico de hoje. Vamos conhecer. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Aqui na introdução, o autor já começa abordando a questão dos mistérios de Deus, que foram revelados à igreja, principalmente através de Jesus. E um dos mistérios de Deus é esses poderes que a igreja tem. É o compartilhamento, é a distribuição do poder de Deus para as nossas vidas. Como o autor diz aqui, para mim, para eu e para você. Entender, compreender os mistérios de Deus não é uma tarefa tão fácil. Mas pelos dons espirituais nós já conseguimos uma certa facilidade para poder compreender. Tudo se resume na soberania e na bondade de Deus. Então esse é o caminho da aula de hoje. A gente conhecer os dons, como que eles estão distribuídos, conhecer também o nosso papel como dispenseiros de Deus e com tudo isso, entender que está tudo relacionado à soberania de Deus. É Ele que decide entregar os seus dons. É Ele que decide distribuir os seus poderes para a igreja. É aqui na introdução que geralmente nós levantamos algumas questões, algumas reflexões relacionadas com o tema, para ver se a gente entende melhor, para ajudar a gente a compreender melhor e principalmente aplicar o tema ao nosso dia a dia. Como entender a soberania de Deus diante do livre-arbítrio do homem? Quais as qualidades de um obreiro, de um pastor verdadeiramente chamado por Deus? Como conciliar dons espirituais e o amor cristão? Ainda temos dons espirituais de verdade na igreja atual? Estas e outras questões serão respondidas na aula de hoje. Então continua com a gente. Já pega a sua Bíblia, a sua revista, separe aí o seu caderno de anotações, porque nós já iremos partir para o primeiro ponto da nossa lição de hoje. Meus irmãos, nós estudaremos agora o primeiro tópico da lição. E a ideia aqui é a gente conhecer um pouco mais, abordar um pouco mais sobre os dons espirituais e os dons ministeriais.
São diversos. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, como Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Pedro capítulo 4 e Hebreus capítulo 2 e versículo 4, os quais são dons na esfera congregacional e dons espirituais na esfera ministerial da igreja. A primeira abordagem aqui, irmãos, é que os dons são diversos, ou seja, são vários, são muitos. O autor apresenta aqui alguns textos bíblicos que nos ajudam a confirmar isso. Mas o que nós temos que ter em mente, irmãos, é que não existe uma quantidade determinada, não existe um valor X de dons, até porque eles são distribuídos pelo Espírito Santo dentro da necessidade da igreja. Então não existe uma quantidade X, não existe uma lista padrão. O que nós temos aí em algumas referências bíblicas são citações para que a gente possa entender que realmente é o Espírito Santo que distribui e que os dons são diversos. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifestada em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Os dons espirituais, irmãos, são amplos, estão distribuídos em todas as igrejas. Todas as igrejas que acreditam nos dons espirituais podem receber, até porque a igreja ela é cuidada pelo Espírito Santo. Então é ele que distribui. Não está restrita a uma única denominação, os dons eles não estão restritos a um país, a uma nação, a um local. Não, a distribuição e o uso dos dons é de forma ampla, ou seja, em todo o mundo, porque aonde tem a igreja de Jesus, ali tem o Espírito Santo e ele distribui os seus dons. Dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são: primeiro, dádiva de amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Relacionado a este terceiro tópico, que os dons são dádiva de Deus, a primeira que precisamos entender é que eles são dádiva de amor, ou seja, representa ali o amor de Deus, porque principalmente a distribuição dos dons para a igreja se deu com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, como a palavra de Deus diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E esse amor de Deus pela humanidade nos constrange, nos direciona para que também possamos amar tanto o nosso próximo como também os nossos inimigos. Então, a visão desse amor envolveu a morte de Jesus, mas envolve também a distribuição dos dons e assim também o uso dos dons. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Outra área da dádiva de Deus relacionada aos dons é a filiação, é o que ocorreu com a gente, né? Éramos gentios e hoje somos considerados filhos de Deus. Deus nos resgatou através da morte de Jesus. E depois de resgatados, nós estamos nessa filiação. Agora somos filhos de Deus. E assim, os dons de Deus são manifestados sobre as nossas vidas. O mistério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do mistério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Aqui o autor aborda sobre o mistério, a dádiva da reconciliação, porque estávamos, meus irmãos, afastados de Deus. Éramos inimigos de Deus, porque o nosso amor estava ligado ao mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Aí agora vem Jesus, morre pelo nosso pecado e faz essa reconciliação.
entre nós e o Pai, entre nós e a Trindade. E aí fomos reconciliados com Deus, fomos reconciliados em Deus, para que assim nós possamos agora viver íntimo dele e possamos assim usufruir dos seus dons, possamos assim usufruir das suas dádivas. Esse mistério da reconciliação realmente não é fácil de explicar, mas está envolvido aí no processo da salvação. Não é? Quando falamos em processo da salvação, está incluído também a reconciliação do homem com Deus, provocada aí pela morte de Jesus. Meus irmãos, baseado aqui neste primeiro tópico, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o desprezo aos dons ministeriais. Nós temos muitas igrejas, muitos irmãos que não buscam e nem praticam os dons espirituais. Isso pode se dar devido a alguns confrontos teológicos. Nós temos algumas igrejas que interpretam a Bíblia diferente e acreditam que os dons só ficaram para os dias da igreja primitiva. Nós temos também a situação, meus irmãos, de uso errado dos dons, exageros que são cometidos em algumas igrejas. E isso também gera um afastamento, né? Gera até medo de pessoas, até cristãs, crentes, de buscar realmente os dons espirituais. Uma outra situação que pode provocar isso é a falta de ensinamento na igreja. E aí desestimula, porque os crentes não conhecem, não sabem como é que funcionam os dons, não sabem como receber e muito menos como usar. A falta de ensinamento traz muito prejuízo, e dentre eles a falta das pessoas buscar e ter os dons espirituais. Tudo isso, meus irmãos, gera crentes e igrejas frias, sem autoridade de Deus, sem poder de Deus, sem avivamento, sem autoridade de Deus, por exemplo, na pregação do Evangelho e no cumprimento da sua missão. É um desafio para os nossos dias e que possamos nos despertar para cada dia mais buscar a presença de Deus e também buscar os seus dons espirituais. Meus irmãos, vamos agora meditar na primeira questão relacionada ao tema de hoje. Como entender a soberania de Deus diante do livre-arbítrio? Bom, meus irmãos, para facilitar a gente entender a soberania de Deus, quando algo realmente é de Deus, é observar o fruto. Que fruto aquele ocorrido, aquele evento está trazendo? Porque quando é algo relacionado só ao livre-arbítrio do homem, só à escolha do homem, geralmente não traz frutos espirituais. Agora, quando é algo vindo de Deus, da soberania de Deus, como dentre eles os dons espirituais, aí os frutos são bons. Os dons espirituais, meus irmãos, trazem muitos benefícios bons para a igreja. Muito poder de Deus, autoridade de Deus. Às vezes chega até quebrar os protocolos dos homens, não é? Às vezes nós organizamos as igrejas em forma de hierarquia, as suas posições e as suas funções, mas hora por outra a gente vê Deus quebrando isso aí. Aí é onde está a soberania de Deus. Às vezes a gente vê até uma pessoa do banco, né? Um conhecido como crente de banco, sendo usado por Deus com uma autoridade que às vezes nós pensávamos que só era alguém do púlpito. Então, o fruto, o que será produzido com esse dom, nos ajuda muito a entender que ele foi distribuído, que ele foi entregue pela soberania de Deus. Como dica pedagógica, eu indico você fazer uma tabela. Faça uma tabela com uma lista com os dons espirituais. Não é obrigado a fazer com todos, mas faça dos principais. Isso aí vai ajudar muito os irmãos a entenderem esse primeiro tópico. Conclua este primeiro tópico dizendo que os dons espirituais são diversos, as suas ações são amplas e eles são distribuídos segundo a soberania divina. Meus irmãos, chegamos agora no segundo tópico e nele nós iremos estudar e também entender o nosso papel como dispenseiro dos mistérios divinos. Com sobriedade e vigilância, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. O apóstolo recomenda não ser dada ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Assim, nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação no exercício do seu ministério.
Neste tópico, meus irmãos, nós iremos conhecer algumas características que fazem parte ou que devem fazer parte do dispenseiro, ou seja, das pessoas que recebem os dons espirituais, principalmente aqueles que recebem dons espirituais da área ministerial. E as duas qualidades aqui, meus irmãos, abordadas nesse subtópico, é que o dispenseiro tem que ser sóbrio e vigilante, ou seja, tem que estar atento. Aqui é usado uma alusão aqui para não usar o vinho, né? Não se embriagar, porque traz confusão, traz contenda. Ou seja, isso aqui nos leva a pensar, irmãos, que o obreiro, o dispenseiro, aquela pessoa que está na liderança da igreja, e até mesmo você que tem o dom espiritual, esteja atento. Esteja atento ao seu mundo físico, mas também esteja atento ao seu mundo espiritual. Tem muita coisa acontecendo, meus irmãos, no mundo espiritual que afeta o nosso mundo físico. E muitas vezes, por falta de sobriedade, por falta de vigilância, nós presenciamos nas igrejas o mau uso dos dons espirituais, a má administração desses dons na igreja ou na vida dos irmãos, né? Quando às vezes a gente observa, a gente fica até triste. Irmãos que são usados por Deus na igreja, são instrumentos de Deus, mas às vezes não vigia com a sua vida. Então aqui duas recomendações muito interessantes: ser sóbrio e vigilante. O dispenseiro de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros. Ele pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Bom, meus irmãos, aqui nós temos mais duas características do verdadeiro dispenseiro das coisas de Deus, principalmente relacionada ao obreiro, que é o amor e a hospitalidade. Meus irmãos, duas características que estão interligadas e que são demonstradas mediante atitudes, ações. E o autor destaca aqui que uma delas é no trato com as pessoas. E isso é muito importante e necessário, meus irmãos, porque às vezes as pessoas querem ter um bom trato com Deus, uma boa convivência vertical, mas esquece que também tem que ter horizontal, que o amor de Deus nas nossas vidas provoca em nós um bom relacionamento com as pessoas. De nada adianta ter poder de Deus, ter autoridade de Deus e não ter amor, não ter hospitalidade com as pessoas. Isso é frustrante para a obra de Deus. A gente vê alguém tão poderoso, né? Podemos dizer assim, com tanta autoridade, mas também é bruto e truculento. Aí, meus irmãos, Deus não aprova um serviço desse. Uma outra questão que o autor aborda aqui, meus irmãos, é o acolhimento. Esse acolhimento no trato com as pessoas. E ele diz aqui que esse acolhimento não pode ser com parcialidade, só para rico, só para quem é importante, só para quem é interessante. Não. O autor destaca aqui que pode ser para o rico, mas também pode ser para o pobre. Pode ser para o crente, mas também pode ser para o não crente. Que lição importante, né? Que às vezes nós ficamos presos no nosso mundo, até só conversamos com o nosso povo, só acolhemos o nosso povo, e o autor aqui vem abordando isso. Que como dispenseiros de Deus, os dons de Deus na nossa vida têm que contemplar tanto o crente como o não crente. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre o dispenseiro tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. O que é administrar com fidelidade? É administrar, meus irmãos, fiel aos ensinamentos de Jesus, fiel à palavra de Deus, sem querer inventar nada, sem querer determinar nada. Viu? É tendo Jesus como modelo. Isso é administrar com fidelidade.
Tudo deve ser feito, meus irmãos, para a glória de Deus. É ensinar, é evangelizar, é pastorear, é ter um trabalho de apostolado, seja qual for o dom, meus irmãos. É exortar, seja qual for o ministério, tem que ser tudo para a glória de Deus. Nós temos que tirar da nossa mente que a obra de Deus, que o reino de Deus é para glamour humano. Nós temos que tirar do nosso entendimento esse pensamento que quanto mais uma igreja maior, não é, mais eu estou em sucesso, mais Deus está me honrando. Não, meus irmãos, tudo é para a glória de Deus. E tendo Jesus como modelo, facilita muito. Nós observarmos a disponibilidade de Jesus, não é, o fato dele servir, o fato dele ser humilde, isso aí contribui muito para a gente entender a soberania de Deus na distribuição dos dons. Porque se nós começar a olhar simplesmente pelo nosso olhar humano, nós não vamos entender a soberania de Deus. Porque a gente vai achar que alguém é merecedor e que outro não é merecedor. Mas se observarmos essa questão de administrar as coisas de Deus com fidelidade à sua palavra, com fidelidade a Deus, iremos entender ainda melhor a sua soberania. Meus irmãos, meditando aqui nesse segundo tópico, podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a questão que faltam bons dispenseiros. Às vezes nós presenciamos alguns problemas, algumas dificuldades nas igrejas e a gente vê que está faltando bons dispenseiros, bons administradores no reino de Deus. Isso pode se dar, meus irmãos, devido a uma má formação, não é? Pode ser também uma vaidade. Às vezes o obreiro foi bem formado, mas depois ele cresce uma vaidade no seu coração e quer administrar segundo o seu braço, segundo o seu pensamento. O certo é, meus irmãos, que essa falta de bons dispenseiros provoca muitos prejuízos nas igrejas. Não é? Provoca essa troca-troca de pastor, porque tem que estar tirando um que está dando trabalho, tem que botar o outro para poder ver se conserta. Provoca até rejeição de pastores, né? Tem igreja que não aceita mais ser pastoreado por um ou pastoreado por outro. E qual é a solução para tudo isso? Sermos mais espirituais, meus irmãos. Vivendo mais no Espírito, nos tornaremos mais íntimos de Deus. E é Deus que ainda cuida da igreja. Tá? E Deus não quer o mal para a sua igreja não, certo? Deus quer o bem, Deus quer o melhor. Então Deus deseja que a cada dia nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e assim possamos contribuir melhor ainda para a sua obra. Vamos agora à segunda questão do nosso tema de hoje. Quais as características ou as qualidades de um obreiro e um pastor verdadeiramente chamado por Deus? Bom, meus irmãos, aqui nesse tópico nós conhecemos, não é? Tem que ser sóbrio, vigilante, tem que administrar as coisas de Deus com amor, com hospitalidade, não é? E tudo isso está envolvido, meus irmãos, na humildade, está envolvido no sentimento de servir. Muitas vezes nós presenciamos problemas porque alguém usou de abuso da sua autoridade. Mas quando alguém vai pastorear, ou até mesmo na igreja, vai liderar um departamento, se ele vai liderar tendo Jesus como modelo, se ele vai liderar com amor, meus irmãos, facilita. Essas são as características de um bom obreiro, de um bom pastor. Às vezes pode até exortar, pode até repreender, mas faz isso com amor, porque ele entende que o seu papel é cuidar do rebanho. Às vezes pode até repreender, pode até exortar, até puxar a orelha, mas faz isso com amor, porque ele entende que o papel dele é cuidar do rebanho de Deus. As pessoas da igreja, meus irmãos, fazem parte do rebanho de Deus, que é o Supremo Pastor. Então, nesse tópico aí, nós conhecemos as suas verdadeiras características. Como dica pedagógica, eu recomendo você fazer uma lista. Faça aí uma pequena lista com as qualidades de um verdadeiro dispenseiro da obra de Deus, de um trabalhador, de um administrador das coisas de Deus. Com certeza, vai ajudar os irmãos a entender melhor este segundo tópico. Conclua este tópico dizendo que os dispenseiros de Deus, os bons dispenseiros, devem apresentar qualidades que produzam bons frutos, bons resultados no reino de Deus. Meus irmãos, já chegamos no terceiro e último tópico dessa lição. E nele nós iremos conhecer sobre a relação, como que relaciona os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais.
Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mordidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Meus irmãos, a necessidade dos dons espirituais são muitas, né? São muitas áreas que nós observamos e presenciamos que os dons são necessários. A principal abordada aqui pelo pastor é a questão da frieza espiritual que tem tomado de conta de muitas igrejas, que tem tomado de conta de muitos cultos. Porque, meus irmãos, na frieza espiritual o Espírito Santo não opera, o Espírito Santo não manifesta os seus dons. Então fica aí essa reflexão para nós. Como está a nossa igreja? Como está o nosso culto? Como está o dia a dia dos crentes da nossa igreja? Estão avivados? Estão dando lugar ao Espírito Santo? Ou estão em frieza espiritual? Porque se estiver em frieza espiritual, meus irmãos, precisamos estimular a busca, a vida com Deus primeiramente e também a busca aos dons espirituais, porque isso vem para ajudar a igreja, para fortalecer a igreja e usá-la também, não é? Ajudar ela a usar esses poderes na pregação, na anunciação do Evangelho. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo sobre o amor, que é 1 Coríntios capítulo 13. Não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais, ou seja, capítulo 12 e capítulo 14. Ali, o apóstolo refere-se a vários dons, ensinando que sem amor nada adianta tê-los. Meus irmãos, aqui o autor faz uma abordagem muito importante. De nada adianta ter poder de Deus, autoridade de Deus, não é? Shekinah de Jeová, como alguns costumam dizer, se não tiver amor, esse amor cristão. E o autor aqui aborda que não foi por acaso, né? Que 1 Coríntios capítulo 13, que está justamente entre o 14 e o 12, aborda ali sobre o amor. Não é? O poder do amor, a bondade do amor, a importância do amor. Então, o poder de Deus, meus irmãos, os dons espirituais têm que ser vividos, têm que ser praticados, usados em amor. Em amor a quem? Em amor ao próximo, meus irmãos. Não é? Então, quando a igreja vai pregar o Evangelho, ela está amando o próximo. Quando alguém vai ensinar a palavra na igreja, tem que ensinar com amor. Se vai exortar, tem que exortar com amor. Se vai pastorear, tem que pastorear com amor. Não é? Se vai profetizar, tem que profetizar com amor. Não amor por si mesmo, querendo se exaltar ou algo desse tipo, mas amor pelo próximo, visando o crescimento espiritual do próximo, a correção da vida dele para que ele possa se aproximar mais de Deus. Então, os dons espirituais, meus irmãos, está atrelado ao amor de Deus, esse amor que está em nós, que nos ajuda a amar o próximo. Dons espirituais e amor cristão estão relacionados. Um está ligado ao outro. Se alguém for espiritual, tiver dons espirituais, mas não praticar em amor, meus irmãos, não agrada a Deus. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Meus irmãos, aqui o autor reforça mais uma vez o uso dos dons espirituais relacionado ao amor,
E aqui ele destaca o amor como o principal fruto do Espírito. É mais uma lição importante para nós, meus irmãos, porque aqui o autor aborda algumas atitudes que geralmente fazemos como igreja, não é? Queremos uma sã doutrina, queremos uma boa pregação, queremos um bom congresso, né? Queremos uma boa festa. Mas e aí, meus irmãos? Está tendo amor? Estamos vivendo em amor? A nossa vida evangélica, a nossa vida cristã, está produzindo amor na vida das pessoas? Está causando prática realmente desse amor fraterno? Ou seja, o poder de Deus na igreja, a presença do Espírito Santo nos dons espirituais, está me impulsionando a amar alguém, a amar o meu próximo, principalmente ao pecador que está lá fora? Ou esse mover está sendo simplesmente para nós nos inchar, para nós achar que somos alguma coisa? Porque tem gente, meus irmãos, que só porque fala línguas estranhas, só porque tem o dom de profetizar, ele acha que ele é mais crente do que os outros. Cresce aquela vaidade. Mas quando nós vivemos o fruto do Espírito, nós usamos tudo que Deus nos dá, inclusive os dons espirituais, visando o bem do próximo, visando o amor ao próximo. E é interessante que o autor aborda aqui nessa lição que esse amor não tem que ser simplesmente aos irmãos da igreja. Tem que conquistar o pecador, tem que chegar até o pecador. Nós, como os crentes, principalmente tendo os dons espirituais, precisamos nos preocupar no fruto do Espírito, que é o amor. Meus irmãos, baseado nesse último tópico, nós podemos destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a questão de liderar a igreja com autoridade e amor. Meus irmãos, a vida pastoral não é fácil, a sobrecarga é grande, é muito compromisso, é muitas responsabilidades e são muitas decisões que um pastor, que um líder de igreja precisa tomar. E às vezes machuca um, às vezes machuca outro, porque não tem como agradar a todos. E é possível sim. Por mais que às vezes a gente vê problemas, mas é possível um pastor liderar, um líder organizar a sua igreja com autoridade e amor. Quando isso não ocorre, entra a truculência e a arrogância. E é um desafio para nossas igrejas, a presença de líderes arrogantes, porque pisam em pessoas, machucam pessoas, causam feridas na igreja, que às vezes chega até o caso de ter que fechar certas igrejas porque o líder foi muito truculento. É um desafio para os nossos dias, mas baseado na palavra de Deus, com uma vida espiritual próxima realmente de Deus, dá sim para ter autoridade e amor na liderança de igrejas. Vamos agora responder a terceira questão relacionada ao tema de hoje. Como conciliar dons espirituais e o amor cristão? Bom, meus irmãos, não é tão difícil não, tá? Dons espirituais são poderes de Deus, ferramentas de Deus. E o amor cristão deve ser o automóvel, o meio pelo qual os dons espirituais são usados na igreja. Então, seja profetizar, ensinar, exortar, pastorear, evangelizar, tudo tem que ser feito em amor, meus irmãos. É possível sim conciliar uma coisa com a outra. Se eu amo o meu próximo, seja ele crente ou não, eu vou usar os dons de Deus em amor. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus diz que de nada importa, meus irmãos, amarmos a Deus e odiarmos, desprezar o nosso irmão. A palavra de Deus diz também que há de chegar um grupo perante Deus dizendo que pregou, que fez isso e que fez aquilo. E Jesus vai dizer, olha, apartai de mim que eu não vos conheço, porque eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive doente e você não me visitou. Então é possível sim, meus irmãos, conciliar dons espirituais e o amor cristão. O amor ao próximo, esse amor cristão, ele deve ser o foco do uso dos dons espirituais. Bom, concluo esse tópico dizendo que os dons espirituais estão interligados ao amor cristão. E este amor é o fruto autêntico do Espírito Santo. Olha só, irmãos, já passamos aí por todos os tópicos, já conseguimos entender as abordagens do autor e chegamos agora à conclusão da nossa aula, né? Que é o fechamento desse assunto de hoje. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo
e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-lo com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Bom, irmãos, aqui na conclusão o autor aborda que uma das formas da gente ver, presenciar, a soberania de Deus está na intervenção espiritual de Deus na igreja. A igreja de Deus, ele ainda cuida da sua igreja e a sua intervenção sobrenatural e espiritual é uma das formas da soberania dele. Afinal de contas, ele opera na igreja como quer e da forma que ele quer. E um dos sinais disso, meus irmãos, são os dons espirituais. Os poderes de Deus, que é dele e que ele concede à sua igreja. O autor reforça aqui que esses dons têm que ser usados em amor, não com vantagem própria, não por interesse próprio, não para alguém tentar mostrar que é mais crente do que o outro, que tem mais autoridade do que o outro, que é mais espiritual do que o outro, ou usar esses dons para algum ganho financeiro, para alguma vantagem. Isso é confrontante para os nossos dias, porque tem muita gente que fez da palavra de Deus, da pregação do evangelho, o seu ganha-pão, a sua forma única de viver. Mas o autor que está dizendo que tem que ser usado em amor, e não para interesse próprio, mas o amor para com o próximo. Uma outra abordagem que ele faz aqui, meus irmãos, é que esses dons são para a edificação da igreja. Nós aprendemos nesse trimestre que tem os dons que são para ganhar almas, como, por exemplo, o dom de apóstolo, o dom de evangelista. Mas tem os dons que é para edificar a igreja, o dom de ensinar, o dom de revelação. E assim nós temos várias categorias de dons que trabalham na edificação da igreja. Dom de profeta, o dom de pastor, que é o dom de presbítero. Então nós temos aí uma verdadeira organização para realmente o crescimento e edificação da igreja. Então, para fechar esse assunto, meus irmãos, precisamos entender que a igreja ainda hoje precisa desses dons. Tá? É a forma da soberania de Deus, da manifestação da soberania de Deus. Os dons são atuais, estão aí presentes para os nossos dias, estão atuantes na igreja. Só precisa eu e você buscarmos ainda mais. Só precisa que eu e você ensinemos ainda mais sobre os dons espirituais, sobre os poderes de Deus, as ferramentas de Deus distribuídas para o seu povo. Meus irmãos, a igreja tem uma missão aqui na terra: pregar o evangelho, anunciar o evangelho para o pecador. E para fazer isso, tem que ter sinais de Deus, tem que ter poder de Deus. E aí é onde entra os dons espirituais. Você vai pregar dizendo que o teu Deus cura, e é possível você orar por alguém e ele ser curado. Você vai pregar dizendo que Deus é maior do que o mal, maior do que o diabo, e aí você pode estender a mão e expulsar o demônio de alguém. Maravilhoso, né? Esses são os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, que são distribuídos para a sua igreja mediante a soberania de Deus. Bom, meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula de hoje, chegamos ao final do trimestre. E eu quero de todo o meu coração agradecer você que sempre esteve conosco, você que está aqui a cada lição, estudando e meditando com a gente. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo empenho de vir aqui, muito obrigado pela disponibilidade que você tem tirado para nos ouvir nesse projeto, para ajudar na Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, de todo o meu coração, e pedir que você continue compartilhando o nosso material. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho aqui no canto direito para que você possa ser avisado quando o próximo vídeo sair. Reforçar também que estamos aí nas redes sociais, certo? Estamos no Facebook, onde fazemos ali postagens semanalmente sobre a lição. Estamos também no Instagram, onde postamos também conteúdo relacionado ao assunto da semana. E tem aí o nosso WhatsApp, caso você queira entrar em contato.
Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo tempo dispensado aqui. A minha oração é que o Espírito Santo te use, te guie e te conduza nessa aula. Que você realmente, mais uma vez, seja instrumento de Deus para ministrar a palavra de Deus. Que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser edificadas pelo ensino da palavra através da sua vida.